salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para continuarmos a meditar, a refletir um pouco, a estudar mesmo acerca da história da Igreja na antiguidade, né? Estamos aqui nos primórdios mesmo da Igreja. Se você vem nos acompanhando ao longo desse tempo, você percebe que nós praticamente ainda não saímos do primeiro século, né? Estamos ainda observando as realidades das tensões que acontecem entre os cristãos, os primeiros cristãos, nos primórdios mesmo da Igreja, juntamente com o judaísmo, essa tensão que acontece entre os cristãos e os judeus, mas saindo um pouquinho já, começamos a perceber as tensões que já vão se suceder entre os cristãos e o próprio Império Romano, que é dentro desse contexto do Império Romano, na época de ouro do Império, se você bem se recorda, né? Essa época de ouro ela vai desde o período lá do início do governo do Império, do imperador de Otaviano Augustus, até a dinastia Antonina no ano 192. Então, essa época de ouro do Império Romano vai de 27 a.C. até 192 depois de Cristo. Então, é uma época de auge do Império Romano. E é interessante observarmos, isso é muito importante, muito embora talvez seja até um pouco cansativo, porque é contexto histórico puro mesmo, né? Mas é importante entendermos um pouco de como é que havia, como é que existia, como se pensava aquela sociedade naquele tempo, quando a Igreja começa a surgir e a se desenvolver, né? No que pensava o homem dentro do contexto do Império Romano. Isso é muito importante que nós entendamos, né? E por isso nós gastamos um certo tempo para falarmos um pouco acerca deste império. Na aula passada nós falávamos justamente nas condições que a própria Roma, que o próprio Império Romano, né, toda a extensão da bacia do Mediterrâneo, que se constitui neste império, todas as condições que Roma propiciou, inclusive para a expansão do cristianismo, no aspecto das estradas, dentro do contexto marítimo, né? Já que nós entendemos que a realidade do mar Mediterrâneo era toda voltada muitas vezes para a pirataria reinava, vamos dizer, dentro do contexto do mar Mediterrâneo, e graças à ação deste Império Romano, que estava unificando toda uma região, né, todo um mundo conhecido, vamos dizer, essa realidade da pirataria ela foi se extinguindo. Vamos observar dentro desse patamar, dentro desse contexto. Então, se a gente for percebendo, Roma, mesmo sem querer, né, porque ela é uma realidade paganizante, mas mesmo sem querer, Roma ela contribuiu para que o evangelho pudesse ser propagado, mesmo sem querer, mesmo sendo muitas vezes uma pedra de tropeço para os cristãos, né, no sentido de que muitos cristãos, de fato, morreram, foram martirizados por causa deste mesmo império, mas sem querer Roma contribuiu também para a expansão do evangelho através das possibilidades que ela foi se fazendo gerar ali nesse contexto, né? E é interessante já ir observando esta condição e realidade. Se você observar, e aí nós vamos falar um pouquinho, já vamos observar um pouco, além desse contexto social, e você percebe que esta época de ouro, esta época áurea que começa, né, por volta do ano 27 a.C., depois de Otávio Augusto, segue-se o Tibério, né, se assim observarmos, Jesus ele foi morto sob o reinado, digamos assim, de Tibério César, né, como era chamado naquele contexto no Antigo Império, você vai observar justamente que esta época áurea, antes dela veio uma época de ascensão em Roma, né?
em que os homens, de fato, eram homens grandes trabalhadores e até mesmo, devo dizer, virtuosos. Homens virtuosos da Roma antiga, antes da constituição do Império. É importante observarmos que este império, ele cresceu tanto, né? E atingiu seu apogeu na época do imperador Trajano, como já falamos, no ano 117, mas ele cresceu tanto que acabou fascinando, digamos assim, deslumbrando os homens deste império, deslumbrando o próprio homem romano, né? De modo que o homem, no contexto dessa época áurea do império, já era um homem que não queria mais trabalhar. Era um homem que estava fascinado com o ouro, um homem que já estava fascinado com os escravos. Você vê essa realidade, duas realidades que Roma adquiriu com esse crescimento, né? A realidade tanto do ouro, que eles conquistaram através da conquista dos diversos povos, como também a realidade dos escravos, né? Então isso foi gerando uma certa facilidade para Roma, de modo que o homem romano, ele já não era um homem que estava disposto a trabalhar, vamos dizer assim, estava disposto a cultivar virtudes. Você vai percebendo que, embora Roma fosse crescendo ainda mais dentro desse contexto, da época áurea, vamos dizer, mas por causa deste crescimento, é justamente este crescimento que vai ser um dos motivos da sua derrocada. Roma cresce tanto que, por causa desse crescimento, este povo romano vai se tornando também um povo fraco. Um povo sem virtudes. Um povo que vai apresentando já no contexto de Cristo, no contexto ali do surgimento do Evangelho, do surgimento de Cristo, do surgimento da igreja, um povo que já vai dando sinais de decadência moral, sinais de decadência espiritual, porque eles também tinham uma espiritualidade, e sinais de uma decadência também social. Então você vai percebendo, não é o declínio. Percebemos que Roma está crescendo, mas já surgem, apesar deste crescimento, um certo declínio moral, social, espiritual, religioso, tendo em vista que mais tarde, em 192 em diante, né, nós vamos perceber a decadência de Roma consequente a estes sintomas que ela já vai apresentando mesmo na época de Cristo. Porque o homem romano não era um homem adepto, por exemplo, a orgias. O homem romano não era um homem adepto, por exemplo, a adultérios. O homem romano não era um homem adepto, por exemplo, à realidade de vivenciar a pura violência pela violência, né? O homem romano, o cidadão romano, ele tinha virtudes. Apesar de tudo, ele também apresentava virtudes. A sua decadência, ela surge a partir do crescimento exagerado deste império, até porque neste império ele vai abarcar inúmeros outros povos, né? Podemos dizer que Roma não é dos maiores impérios que houve na história da humanidade, mas se você observar em termos de estrutura cultural, Roma abraçou inúmeras culturas. Desde aquelas áreas ali mais gélidas que nós vamos encontrar ao norte, se assim pudermos evidenciar aquilo que hoje chamamos de Ilhas Britânicas, até as áreas correspondentes ao deserto da Arábia, podemos assim observar, para lá, para o sul do Mar Vermelho, vamos dizer, e aí você vê a diversidade cultural desta Roma que conquistou toda essa região, né? Esta Roma conquistadora, do ponto de vista militar e do ponto de vista político, podemos assim dizer. No entanto, você vai perceber que esta Roma conquistadora foi conquistada, de alguma forma, pelas realidades culturais desses povos que ela mesma conquistara, né? Como nós podemos observar, como um exemplo bem prático, bem clássico, mais conhecido, é a cultura grega, que acabou, digamos assim, absorvendo a cultura romana, né? Você vai perceber que várias religiões que Roma, apesar de ser pagã, apesar de ter a sua própria identidade religiosa, mas ela abraçava várias e várias religiões dentro, de acordo com os impérios que ela mesma conquistara. Seja o Império Persa, seja o Império Egípcio, seja o Império, podemos observar o grego, né? Seja a região da Fenícia, da Mesopotâmia, todas essas religiosidades que existiam, né? Do Oriente, inclusive, Roma acabou abraçando e, por vezes, Roma acabou sendo tomada por essa diversidade cultural e religiosa. A própria realidade do judaísmo mesmo que existia na Palestina, Roma tolerava
Roma ainda dava, vamos dizer assim, a liberdade para que aquele povo pudesse cultuar os seus costumes, o povo judeu dentro desse contexto. Não havia essa confusão, não havia esse conflito, né? Vamos passar a observar que esse conflito vai surgir justamente quando o cristianismo, em paralelo, começa a se desenvolver. Aí você vai ver o conflito entre a Roma pagã e o cristianismo, se assim percebermos, né? Isso já por volta do século I, já aí, se nós evidenciarmos, entre os anos já 50 a 70, podemos observar já as primeiras tensões entre o Império Romano e a constituição do cristianismo, se assim bem pudermos perceber. Mas, apesar de toda esta realidade, apesar de todas essas condições, nós já vamos notar que Roma apresentava justamente condições para que o evangelho pudesse ser semeado. De alguma forma, Roma foi, vamos dizer assim, o alicerce, né, podemos assim evidenciar, para que o cristianismo pudesse instaurar as suas bases, ainda que fosse dentro de um império pagão, né? Isso é interessante percebermos esse contexto, esta relação entre Roma e a igreja nascente, se assim observarmos. Um detalhe importante, a decadência moral, se observarmos dentro do contexto do Império Romano, ela chega ao ponto desta religiosidade ficar de uma forma tão confusa dentro dessa Constituição que os próprios imperadores, por vezes, eram aclamados como divindades, né? Tanto é que nós podemos observar que, por vezes, atribuía culto, digamos assim, ao próprio imperador. Isso já acontecia desde a época, mais ou menos, ali do ano 40, do ano 50, época mesmo do imperador Calígula, né? Que ele gostava, inclusive, de se intitular divino, vamos dizer assim, né? O próprio Nero, né? Dentro dessa perseguição aos cristãos, ele também gostava de se auto-intitular também, ele gostava quando lhe atribuíam esse caráter, né? De divino, o Augusto, podemos assim evidenciar, e a própria Roma mesmo, né? A Roma, por vezes, ela era acumulada como a deusa Roma, né? A própria identidade do império, né? Ela tinha essa característica, a deusa Roma. Então, se você for notar, muitas vezes o próprio povo, mesmo a plebe, né? Que estava conformada com essa realidade do Império Romano, de estar ali sendo sujeita a essa condição do Império Romano, gostava de tratar a sua realidade, a sua identidade romana, gostava de tratar o próprio império, atribuindo a Roma esse caráter de divindade, a deusa Roma, e muito mais específico, o imperador que encarna ali aquele governo, né? Também seria chamado de divino. Alguns até de forma constrangedora, podemos assim observar. O próprio Otavianus Augustus, ele tinha um certo constrangimento ao ser intitulado de divino, né? Ao ser intitulado por uma divindade, ao perceber que o cargo que ele ocupava dava a ideia de que ele precisava, de fato, ali ser adorado, né? Ele encarava isso com um certo constrangimento. Vespasiano também era outro, encarava com um certo constrangimento essa realidade, né? Diferente de Calígula, diferente de Nero, diferente de Domitianus, né? Domitiano foi um imperador ali mais ou menos da última década do primeiro século, ali do ano 90 até o ano 96. Então, ele foi um dos que mais reivindicava para si o termo, o título de divino, né? O título de Deus, vamos dizer assim, né? Um Deus que muitas vezes não necessariamente era alguém que poderia realizar grandes feitos e grandes prodígios, mas alguém que estaria ali sentado para ser adorado, né? Pelos seus súditos, podemos assim evidenciar. Então, ante isso, os cristãos, eles não podiam estar, digamos assim, favoráveis a essa realidade. Então, houve de fato uma resistência por parte dos cristãos. Houve de fato uma oposição por parte dos cristãos, se assim observarmos esse contexto. Então, é nesta realidade, é desta condição que começa a surgir justamente as primeiras tensões dentro do contexto do Império Romano, se assim bem pudermos observar, junto com o cristianismo, né? Aquilo que, mais adiante, o autor Daniel Hopes, no seu primeiro volume sobre a história da Igreja de Cristo, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, ele vai falar acerca daquilo que vamos chamar de a Revolução da Cruz, né? Você pode até tomar nota
acerca dessa expressão, a revolução da cruz, que vence justamente toda essa realidade, porque o cristianismo ele tinha um exército de homens, se assim pudermos notar. O cristianismo apresentava um exército de homens. Que homens eram estes que compunham o exército desta grande revolução? Estes homens eram mártires, né? Eram homens que encaravam a morte com a maior naturalidade. Era muito característico nos primeiros séculos do cristianismo. Duas características que nós observamos nos primeiros séculos do cristianismo, especialmente no primeiro século, né? Que os próprios pagãos observavam, e para os pagãos era algo extremamente estranho. Muitos pagãos diziam assim: olha só como eles se amam. Era estranho para os pagãos. Porque entre os cristãos, isso nós vamos perceber nos seus primeiros séculos principalmente, entre os cristãos, eles buscavam até mesmo ajudar uns aos outros, né? Eles tinham tudo em comum, eles ajudavam-se mutuamente, eles se ajudavam diante da enfermidade, eles buscavam tratar as feridas daqueles que eram feridos. Não existiam hospitais, vamos dizer assim, dentro dos primeiros contextos do cristianismo. Quem trouxe a realidade de visão hospitalar, vamos dizer assim, foi o próprio cristianismo. Então não tinha hospitais naquele tempo, naquela época, naquele contexto, né? E aí você vai percebendo que até mesmo os próprios inimigos eram tratados pelos cristãos. Ante as batalhas, inimigos feridos, soldados romanos até feridos, os cristãos tomavam para si, cuidavam das suas feridas ao longo dos primeiros séculos. Esses soldados que por vezes, outrora, estavam lá atacando os próprios cristãos, prendendo, por vezes até matando os cristãos. E daqui a pouco eles estão sendo vistos assim, sendo até tratados pelos próprios cristãos dentro desse primeiro contexto. Então você vê essa primeira característica que nós observamos do cristianismo. Vede como eles se amam. Até os pagãos, você vai observar que até os próprios pagãos não dava para negar. Era inegável entre os pagãos. Não dava para difamá-los, né? Se assim pudermos perceber. Porque o testemunho, efetivamente, ele de fato era bastante surpreendente. Outra característica que existia entre os primeiros cristãos era justamente a realidade do desprezo pela morte. Eles olhavam a morte e diziam: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu galardão? Então eles encaravam a morte com naturalidade. Né? Eles encaravam a morte com aquela sensação de sentido mesmo, né? Aquela proposição de sentido, né? Aquela consciência de sentido, de que não estava para este mundo, eu estou para a eternidade, eu estou para o céu, eu vivo aqui como um estrangeiro. Então você vai observando esta realidade, porque a minha pátria é a eternidade, é o céu. Então eles tinham essa consciência, né? Então eles encaravam a morte apesar de todas aquelas realidades dentro do Império. Então você nota, essa era a realidade do contexto romano. Até mesmo dentro da decadência moral que nós vamos perceber em Roma, nós vamos notar muito isso, essa decadência ante esta revolução da cruz, você vai percebendo que havia também esta decadência moral em Roma, em que nós já vamos percebendo que o cidadão romano, né, o centurião mesmo, que já não queria mais trabalhar, vamos dizer assim, ele já não queria mais voltar-se para o campo, como acontecia com o próprio povo de Roma na época da República, por exemplo, na época da monarquia, por exemplo, nos inícios mesmo desta configuração romana, no tempo que Roma ainda se tratava apenas de uma aldeia, né, vamos dizer assim, quando ela não era um império, ela foi deslumbrada tanto pela realidade das riquezas, do ouro, como pela realidade, no caso aqui do luxo, como pela realidade também da escravidão, né, dos escravos. Há relatos de que Roma, cada império que constituía, cada império que conquistava, vinham milhares de escravos para Roma. Escravos e escravas, vamos dizer assim. E daí vão surgindo novas realidades difamatórias em Roma, como, por exemplo, o próprio adultério, a realidade da fornicação, a condição de estarem associados a orgias, né? Então, por que eu ter uma família se eu posso ter escravas a meu dispor? Pensava assim o homem romano já nesta época áurea de Roma, que já demonstrava um certo sintoma de uma decadência moral, né? Tendo tantas escravas a seu dispor, o que é que ele vai ficar agora buscando realizar e até mesmo fazer filhos, né? Criar filhos com a sua esposa, se ele tem e pode usufruir dos seus prazeres com quantas escravas ele quiser, já que o escravo não tinha autonomia, não era nem considerado humano
dentro daquele contexto romano, paganizante daquela época em que o evangelho estava sendo proclamado. Né? Então você vê que enquanto o evangelho estava sendo proclamado de um lado, você notava uma decadência moral, uma decadência religiosa por parte do império. Essa decadência religiosa, ela se deve também às inúmeras religiões, a esse sincretismo religioso que já acontecia já naquele tempo, nos primeiros tempos do cristianismo. Já havia um sincretismo religioso porque Roma abraçava todas as religiões. Religiões do Oriente, religiões que vinham próprias ali do norte da África, religiões provenientes ali do Egito, de adoração de deuses e mais deuses, né? Roma se encantou com a quantidade de deuses que os gregos adoravam, tanto é que eles começaram a adorar tais deuses atribuindo outros nomes para aqueles deuses, né? Zeus para os gregos seria Júpiter, por exemplo, para os romanos, e aí você vai vendo toda essa realidade ali paralelo ao desenvolvimento do cristianismo, né? Essa decadência moral que vinha acontecendo, a realidade do adultério, a diminuição do número de filhos, inclusive. Nós sabemos que na época, tanto da monarquia como na época da república, Roma, ela tinha assim, o cidadão romano, né? As famílias eram numerosas, se assim observávamos, né? Na época do início da igreja, dentro do Império Romano, nós observávamos que se uma família tivesse 3 filhos, já era de se assustar, de se surpreender. Já tem filhos demais. Então, já começava a haver aí um controle de natalidade mais excessivo. Você vai notando que, diante desse contexto, Roma está em decadência e não nota. Eles ainda não estão notando que a decadência está acontecendo. Isso vai se evidenciar muito mais evidente no final do século II, né? Mas nessa época do início do cristianismo, ainda no século I, nós percebemos que Roma tem sinais, tem sintomas de uma decadência, só que eles não notam. A realidade dos bárbaros, que já estão começando as suas investidas, mesmo no século I, século II, mas a estrutura política, social, militar que Otávio Augusto fez era tão marcante, foi uma estrutura tão bem alicerçada, que mesmo após sua morte, ainda por várias décadas, Roma conseguiu ainda se manter. Tamanha a competência deste rei, deste imperador, né? Mas isso não vai se manter por tanto tempo assim. Depois de 192, do ano 192, isso vai começar a mudar nesse contexto. Mas se você for observar todas essas realidades dentro desse primeiro contexto, no século I, em que Roma vai dando esses sinais, dando esses sintomas, né? E vai começando a buscar justamente esta realidade, tanto por parte do luxo, por ocasião do ouro, como por parte da constituição da escravidão, que eles também vão valorizando. Você vai notando toda essa abordagem nesse processo. Mas, a partir daí, né, mesmo ante a realidade que os romanos estão buscando, essa condição da adoração ao seu próprio imperador, né, vai acontecer justamente uma resistência, uma oposição, aquilo que vamos chamar de Revolução da Cruz. E esta Revolução da Cruz ela vai começando gradativamente, de forma bastante sutil, vai começando a permear, se assim observarmos, vai começando a permear as estruturas do próprio império. Porque os costumes do império vão começando a gerar brechas. Nós vamos notando algumas brechas nos costumes do império, se assim pudermos ir evidenciando. Tanto ao nível dos magistrados, quanto ao nível da realidade senatorial, quanto ao nível do governo, né, na estrutura política, você vai observando que há brechas ali dentro desse contexto. Uma brecha que a gente pode perceber grandemente, inclusive, é no que diz respeito à própria língua, né? E que a língua, de fato, até favoreceu o desenvolvimento do cristianismo. Esta língua que Roma acabou abraçando, que foi o grego. Se nós observarmos o grego, era a língua corrente, se assim bem pudermos perceber. Todo mundo ali falava o grego. Os próprios evangelhos, o próprio Novo Testamento inteiro, inclusive, foi escrito em grego, à exceção do Evangelho segundo São Mateus, que a princípio foi escrito em hebraico, mas logo em seguida ele foi traduzido para o grego. Então você vê que o grego era a língua proveniente da Grécia, né, antiga, conquistada por Roma, mas no âmbito cultural
foi a Grécia quem acabou conquistando Roma, né? Tanto no aspecto cultural quanto no aspecto religioso, né? No aspecto, inclusive, das artes, da cultura em geral, do teatro, né? Eles acabaram abraçando muito dessa realidade grega. Daí essa mistura greco-romana, se assim observarmos. Mas note bem toda essa realidade. O grego era uma língua assim universal, vamos dizer assim. Havia uma certa universalidade. É claro, também se falava o latim, né? Mas o latim era mais para algo voltado mais para os estudos, né? Ou voltado para os magistrados. Vamos observar aí isso dentro do contexto ali em que a igreja nascente, né? Estava voltando assim, o latim era como uma língua assim usada para ocasiões, digamos assim, especiais, vamos dizer assim, né? Mas o grego era a língua corrente do povo, da plebe, inclusive, né? E fora o comodismo, que as pessoas realmente elas se acomodaram, né? A gente imagina que o Império Romano, quando a gente vê o Novo Testamento, por exemplo, a gente observa que nos evangelhos tem-se aquela impressão de que há uma necessidade de uma libertação do povo de Israel da realidade do Império Romano, né? Do jugo do Império Romano. A gente tem aquela impressão, quando lê os evangelhos, que realmente o Messias precisa vir para nos libertar do jugo do Império Romano. Mas se nós observarmos o contexto de todas as outras nações desse império, você vai perceber que praticamente o povo não queria ser liberto por Roma, não. Graças a Roma que se estabeleceu nesse tempo a chamada Pax Romana. Graças a Roma que se estabeleceu nesse tempo essa condição de paz, né? Em que não havia mais aquelas lutas e aquelas guerras intermináveis por posse de terra, por tentar conquistar uma determinada nação vizinha. Roma, graças a essa constituição toda do seu império, praticamente ela aboliu, naquele tempo, naquele contexto, esse período de guerras que sempre estava existindo naquela Constituição. Então o povo se sentiu realmente acomodado, o povo se sentiu até mesmo, inclusive a própria plebe, se sentiu protegido por Roma, né? É a famosa expressão do pão e circo, que a gente ouve tanto, né? Dentro das discussões sociológicas, dentro das discussões de história, nós ouvimos tanto essa expressão do pão e circo, né? Mas para aquele tempo, né, Roma e a constituição de todo aquele império que ela se constituíra, essa situação do pão e circo era realmente literal. O povo realmente recebia pão, literalmente, e se voltava para os anfiteatros, para as diversões, né? Para as diversas realidades voltadas mesmo para o abuso da carne, né? Vamos dizer assim, para as tentativas de usufruir mesmo dos prazeres da carne. Aquilo que a Roma mais antiga buscava lutar contra, porque o cidadão romano dos tempos de antes de Cristo era um cidadão até mesmo que buscava ser violento para consigo mesmo, até mesmo para se tornar forte. Quando Roma atinge o seu apogeu, o povo, de modo geral, se acomoda e se torna um povo fraco. Não apenas um povo fraco no sentido de enfrentar as batalhas, mas um povo fraco porque não consegue mais controlar nem os próprios instintos. E aí você vê que a realidade da diversão, dos anfiteatros, de você estar ali no Coliseu, por exemplo, e estar contemplando aquelas realidades das feras, o chamado circo de Nero, por exemplo, né? A expressão mesmo pão e circo literal, dava-se pão ao povo literalmente, e diversão. E assim o povo continuava seguindo sua vida de forma cômoda e cada vez mais fraco, né? Quando você tem uma época de grande apogeu, uma época de grande prosperidade, me parece que ela vai formando e vai forjando uma civilização fraca, né? É necessário que muitas vezes exista aprovação para forjar homens fortes para defender aquela determinada circunstância, aquele determinado povo, aquela determinada nação. Então, nós vamos observando essas realidades e esses contextos. É nesse contexto que vai se desenvolvendo também o cristianismo. A princípio, ali na Judéia, nós vamos observar toda aquela constituição em Jerusalém, se volta um pouco para Antioquia. Nós sabemos que Pedro, inclusive, foi
para Antioquia, até como bispo mesmo em Antioquia, antes de ir de fato para Roma, o centro, digamos assim, do mundo conhecido, embora não fosse de uma posição geográfica lá muito favorável, né, a cidade de Roma, mas Pedro ele se desloca a Roma dentro desse contexto, já por volta do ano, entre o ano 40 e o ano 50, naquela década ali, ele já tinha ido para Roma ali nesse processo, né? E já tinha passado até um certo tempo em Roma mesmo, antes de ser de fato martirizado. Nós vamos depois dedicar um certo tempo para falarmos um pouco acerca desta condição, quando estivermos falando efetivamente das perseguições que o Império Romano vai traçar para com a igreja, né? Vai ser muito interessante que nós possamos perceber como essa igreja realmente sofreu estas realidades ligadas ao martírio por ocasião dessas perseguições do Império Romano, a começar por Nero, né? Nero foi um dos primeiros imperadores, mesmo o primeiro imperador, e que gerou de fato a primeira perseguição, a primeira grande perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Mas nós vamos perceber que uma reviravolta irá acontecer dentro desse contexto, né? Em que, ante a realidade do amor, ante a realidade do perdão, ante a realidade dos costumes morais, da valorização da moral cristã, nós vamos perceber que, apesar do grande império, deste grande colosso, que é o Império Romano, mas os cristãos, o cristianismo, esta igreja nascente, formada inicialmente por 12 homens, vamos dizer assim, esta igreja triunfará. Será esta a realidade que nós estaremos vivendo, pelo menos aí 2 a 3 séculos depois desse contexto que nós estamos vivendo e que Roma parece ser invencível, mas nós vamos perceber que a cruz sairá vitoriosa com relação a este grande colosso. Nós possamos então entregar a Nossa Senhora todo o nosso estudo, que possamos de forma clara, efetiva, podemos cada vez mais amar e vivenciar mesmo a partir da sede que o próprio Senhor vai colocando no nosso coração sobre a realidade de conhecer mais a Santa Igreja Católica, porque nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu,